Meditação diária. 18 de dezembro. A mensagem de nossas reuniões. O fato de nós, em todo e qualquer grupo, nos concentrarmos na mensagem, proporciona consistência. Os adictos podem contar conosco. Texto básico, página 75. Os casos de nossas maluquices na adicção ativa podem ser engraçados. As histórias de nossas reações bizarras à vida, na época em que estávamos usando, podem ser interessantes, mas elas tendem a passar mais confusão do que mensagem. Discussões filosóficas sobre a natureza de Deus são fascinantes. Argumentos sobre controvérsias correntes têm o seu lugar. No entanto, esse lugar não é em uma reunião de NA. Aqueles momentos em que ficamos desgostosos com reuniões e nos vemos reclamando que eles não sabem partilhar ou foi outra sessão de lamentações, são provavelmente uma indicação de que temos que examinar seriamente como nós mesmos partilhamos. A verdadeira mensagem de recuperação é partilharmos como chegamos e como permanecemos aqui por meio da prática dos 12 passos. Isso é o que procuramos quando vamos a uma reunião. Nosso propósito primordial é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. E o que partilhamos nas reuniões pode tanto contribuir significativamente para este esforço como desvalorizá-lo totalmente. A escolha e a responsabilidade são nossas. Só por hoje, eu compartilharei minha recuperação em uma reunião de NA. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Essa meditação, nossa, ela é incrivelmente direta. No bom sentido. Exato, no bom sentido. Ela praticamente nos dá um manual do que não fazer em uma partilha. Sim. Mas sabe, ao mesmo tempo, fica aquela questão no ar. Como é que a gente, na prática, partilha a verdadeira mensagem de recuperação? Como se transforma a nossa própria experiência, que às vezes foi tão caótica, numa mensagem de esperança que realmente ajuda quem está sofrendo? Sabe que o fascinante para mim é que o próprio texto dá a chave, quase escondidinha ali no meio. Onde? Quando diz, por meio da prática dos 12 passos. Tá aí. A mensagem não é só a história da adicção, da dor. É, na verdade, a história da solução que a gente encontra nos passos. A literatura de NA é tipo um grande mapa do tesouro, cheio de exemplos de como essa solução se manifesta no dia a dia. Talvez a nossa conversa hoje possa ser justamente sobre como decifrar esse mapa. Gostei da ideia do mapa. Então vamos começar pelas áreas que o texto meio que sinaliza com cuidado. Aqui tem armadilhas. Boa. Ele fala das maluquices, das histórias de guerra e também das discussões filosóficas. Por que esse alerta tão forte? Porque, assim, à primeira vista, contar uma história do passado de uso parece que cria identificação, não? Sim, e esse é um ponto muito sutil e importante. A identificação é fundamental, é a porta de entrada. Certo. Um recém-chegado precisa ouvir algo que o faça pensar, nossa, eu não estou sozinho nisso. A literatura até fala sobre um membro dizer para o outro, nós já passamos pelas mesmas coisas. O problema não é a identificação, é com que a pessoa se identifica. Ah, entendi. Se a partilha foca só nas maluquices, a identificação é com a doença, é com o problema. O recém-chegado pensa, eles são como eu, mas a coisa para por aí. E a ideia é que ele pense, eu posso ser como eles, mas no sentido de estar em recuperação. Exatamente. A força da conexão vem do fato de que quem está falando já encontrou uma saída. A mensagem não pode ser só, eu também sofri. Tem que ter um E. Tem que ter o E, eu também sofri e encontrei um caminho para sair disso. E você também pode. Focar só na doença pode, inclusive, ter o efeito contrário, sabe? Como assim? Às vezes, sem querer, acaba glamorizando o passado ou mantendo a pessoa presa naquela identidade de adicto em atividade. Não mostra a luz no fim do túnel. A mensagem precisa ser de esperança. Faz todo sentido. É a diferença entre descrever o labirinto e mostrar o fio de Ariadne para sair dele. Perfeito. E sobre as discussões filosóficas? O programa é espiritual, então parece até natural querer debater a natureza de Deus, do poder superior. Mas aí a gente esbarra num princípio que é, assim, a base de tudo no programa, a inclusão. O livro Isto Resulta é muito, muito claro nisso. Ele diz que cada um de nós cultiva, pois, a sua própria crença num poder superior a nós mesmos. A beleza do programa está justamente nessa liberdade. E se a gente começa a debater?
A gente cria muros. Se eu começo a debater se Deus é X ou Y, ou se a sua crença está certa ou errada, eu transformo a sala de NA, num lugar que era para ser seguro, num campo minado. Vira um clube fechado, onde só quem pensa de um jeito específico pode entrar. Exato. E isso quebra a primeira tradição que fala que nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. A unidade do grupo é vital. Uma discussão dessas pode dividir o grupo, pode fazer um recém-chegado, talvez um agnóstico, se sentir um peixe fora d'água e nunca mais voltar. A mensagem precisa ser universal, então. Universal e acessível. A espiritualidade em NA é sobre conexão, não sobre dogma. Por isso o foco é sempre na experiência, não na teologia. Ok, então o caminho é esse. A solução através dos passos, de uma forma que acolhe, que não exclui. Mas isso me leva a outra questão. Como é que se fala dessa solução, dos passos, sem soar como uma palestra? Sim, sem virar um professor, né? Exato. Como transformar isso numa partilha que realmente conecta? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta, eu acho, está em partilhar a experiência com o processo. Não a teoria, não o conceito abstrato, mas como aquilo aconteceu dentro de você. O como. O como. A literatura sempre volta nisso. A mensagem é sobre como um adicto pode parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. É mostrar a transformação, não só falar sobre ela. Certo. E como esse como aparece, que tipo de experiência com os passos realmente consegue carregar essa mensagem de esperança? A nossa literatura é riquíssima em exemplos. Pensa, por exemplo, na experiência de um quinto passo. Ok. Tem um relato muito marcante de um membro que, logo depois de partilhar o quinto passo dele, foi para a praia. O dia estava horrível, cinzento, chuvoso, mas de repente ele olhou para o céu e viu uma frestinha nas nuvens e um raio de sol passou por ali por um instante. Uau! E naquele momento ele sentiu que era o poder superior dele dizendo: vai ficar tudo bem. Nossa, isso é muito poderoso. É totalmente diferente de dizer eu senti um alívio. É mostrar como foi o alívio. É quase uma imagem poética. E é real, é uma experiência humana. Partilhar isso transmite esperança de uma forma muito mais concreta, muito mais emocional do que dizer o quinto passo é importante para aliviar a culpa. Você não precisa explicar, você mostra. Mas existe um perigo aí. A pessoa ouvir isso e pensar, puxa, a minha experiência com o quinto passo não foi tão cinematográfica assim. Não teve sol rasgando as nuvens. Como a gente partilha essas experiências sem criar uma expectativa irreal? Ótima pergunta. E aí que a honestidade vira a nossa ferramenta principal. A mensagem não é que todo quinto passo vai ter um milagre visual. Certo. A mensagem é que a prática do passo traz uma mudança interna, mesmo que ela seja sutil. A sua experiência pode ter sido simplesmente sentir um peso saindo das costas, ou conseguir dormir uma noite inteira sem angústia pela primeira vez em anos. Partilhar isso com simplicidade e honestidade é igualmente poderoso. A força não está no espetáculo, está na autenticidade da mudança. Entendi. A transformação não precisa ser um blockbuster de Hollywood. Pode ser um filme independente, mais quieto, mas igualmente profundo. E isso vale para o dia a dia também, né? Não só para esses grandes momentos dos passos. Com certeza. Aliás, a aplicação dos princípios no cotidiano é talvez a forma mais útil e constante de partilhar a mensagem. Como assim? Tem uma meditação, a de 25 de maio, que nos lembra que muitas coisas acontecem em um dia se não nos damos tempo para apreciar ambas as negativas e as positivas, podemos estar perdendo o que nos ajudaria a crescer. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos lá. Digamos que um membro teve um dia terrível no trabalho. O chefe foi injusto, gritou com ele. O padrão antigo seria o quê? Chegar na reunião e só desabafar. Reclamar do chefe, do trabalho, do mundo. Uma partilha focada no problema. Exatamente. A pessoa sai da cadeira talvez um pouco aliviada, mas quem ouviu não levou nenhuma ferramenta. Agora imagina essa mesma pessoa partilhando com o foco na solução. Ok. Ela poderia dizer algo como:
Gente, hoje meu dia no trabalho foi muito difícil. Meu chefe foi injusto. E minha primeira reação foi raiva, ressentimento, sabe? A vontade de chutar o balde. Mas, no meio da confusão, eu lembrei do 10º passo. A ferramenta? A ferramenta. Parei um minuto, fiz um inventário rápido da minha parte naquilo e percebi que estava deixando a situação me dominar. Liguei para o meu padrinho. O problema no trabalho não sumiu, mas eu não deixei que ele estragasse a minha recuperação hoje. É outra coisa. Completamente diferente. O fato é o mesmo, mas a conclusão é sobre a ferramenta usada. É sobre a ação de recuperação. Isso sim é útil. Mostra que o programa não é uma teoria para dias de sol, sabe? É um kit de ferramentas para dias de chuva. Exato. Mostra o programa em ação. É isso. Mostra que a gente não está curado, mas que a gente tem recursos. E isso me lembra outro ponto da meditação de hoje. Qual? Aquela que diz que todos somos tanto professores quanto estudantes. A partilha mais forte, muitas vezes, não é a da pessoa com décadas de recuperação que parece ser tudo resolvido. Não. É a da pessoa que está na jornada, tropeçando, se levantando e usando as ferramentas hoje. A partilha honesta da experiência atual com o programa, com suas lutas e vitórias, é o que tem mais valor. Cada membro, como a literatura diz, tem algo que ninguém mais pode dar: sua própria experiência. Essa ideia de responsabilidade na partilha é o arremate da meditação, né? E é muito direto. A escolha e a responsabilidade são nossas. É fortíssimo. E aquela parte de olhar para a própria partilha se a reunião parece ruim. Isso é quase uma provocação. Um olhe no espelho antes de apontar o dedo. É pesado. Pesado e libertador, ao mesmo tempo. Porque te dá agência. E isso se conecta com um conceito que a literatura chama de atmosfera de recuperação. Explica melhor. Essa atmosfera não é algo que surge do nada. Ela é construída ou destruída por cada pessoa na sala, em cada partilha. Tem uma meditação, a de 8 de maio, que descreve um recém-chegado entrando na sala e encontrando um grupo de rostos amigáveis e sorridentes. Esse acolhimento. Esse acolhimento, essa sensação de segurança, de esperança, isso é resultado direto da mensagem que está sendo compartilhada ali. É fácil imaginar o contrário, né? Um recém-chegado, apavorado, entrando numa sala onde a partilha é só reclamação, negatividade. Fofoca sobre outros membros. Exato. A chance dessa pessoa se sentir segura e querer voltar é mínima. A gente esquece o impacto que a nossa partilha pode ter sobre quem está ouvindo pela primeira vez. E a literatura bate nessa tecla. O recém-chegado é a pessoa mais importante em qualquer reunião. Cada palavra que a gente diz pode ser a ponte que vai conectar essa pessoa à recuperação ou o muro que vai afastá-la. É uma responsabilidade gigante. Imensa, porque pode ser a única reunião que aquela pessoa vai na vida. A pergunta que a gente pode se fazer antes de levantar a mão é: isso que eu vou dizer vai ajudar quem ainda sofre a querer o que eu temo? E essa sugestão de autoavaliação quando a gente está insatisfeito com a reunião, isso soa muito como um passo em ação. É o 10º passo na veia. Continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos errados, admitimos-lo prontamente. Faz sentido. Se eu saio da reunião pensando, nossa, que reunião fraca, só lamentação, o programa me convida a perguntar, ok, e qual foi a minha parte nisso? A minha partilha hoje trouxe solução? Eu contribuí com esperança ou com mais uma reclamação? Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. É sobre entender que a qualidade da reunião é uma construção coletiva, que começa no individual. É esse processo constante de autoavaliação que mantém tanto a nossa recuperação pessoal quanto a saúde dos grupos em crescimento. No fim das contas, essa meditação é um guia muito poderoso. Ela nos tira do piloto automático e nos faz pensar na qualidade e na intenção da mensagem que a gente leva para o lugar que salva as nossas vidas. Isso me leva a uma reflexão um pouco mais ampla. Uma questão para a gente pensar, talvez. Manda. Como essa prática de partilhar uma mensagem de recuperação lá dentro, focada em solução, em princípios, em responsabilidade, em esperança, como isso transforma a maneira como a gente se comunica fora das salas de NA. Nossa, boa.
Como essa responsabilidade pela mensagem que a gente leva impacta as nossas relações com a família, com amigos, no trabalho. A gente aprende a ser um mensageiro de esperança lá dentro. Será que a gente consegue levar essa habilidade para o mundo aqui fora? Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.